Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Yan, é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é com dicas de como estudar legislação para o concurso de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Então você que de repente não está muito acostumado a estudar leis, tá certo? Vou aqui te passar passo a passo do que você deve fazer para conseguir estudar uma lei qualquer em geral, certo? Mas especificamente para esse concurso do MPSP. Então, o que você deve fazer? Mas antes de tudo, vou falar da minha apostila de questões inéditas que eu criei. É uma apostila com 50 questões inéditas mais tabelas de projeção. Apostila no valor de R$ 19,90, você pode adquirir no primeiro link na descrição do vídeo, tá certo? Essa apostila então contém 41 questões de legislação, a parte de leis, e 9 questões da parte do Microsoft Excel, tá certo? Todas as questões estão com gabarito comentado e ainda na apostila temos tabelas de projeção, que nada mais é o histórico das disciplinas da Banca Vunesp, certo? O que ela cobra, assunto por assunto, tudo que está no edital. Fiz isso para todas as matérias, então temos isso lá na apostila, uma tabela completa, todas as tabelas completas, certo? Com cada assunto de cada disciplina. Vou mostrar aqui para você a apostila, já falei em outro vídeo também, você pode clicar no e-card aqui em cima, tá certo? Aqui é a capa da nossa apostila, e aí, dando sequência, temos tabelas de projeções, por exemplo, para você aqui, ó, por exemplo, aqui é a tabela de matemática, que é a probabilidade em geral de qual assunto tem mais chances de cair, tá certo? E depois, lá para o final, estamos no gabarito e aqui temos algumas questões. Olha só quantas questões, tá certo, pessoal? Então é isso. Se você quiser, adquira essa apostila. Mas, em geral, peço para você se inscrever aqui no canal, pois tenho muito conteúdo gratuito para sua prova de auxiliar de promotoria MPSP. Então eu posso te ajudar, certo? Gratuitamente aqui no meu canal você recebe as atualizações, vou gravar aulas gratuitas sobre essa legislação que vai cair para a sua prova. Mas vamos lá, o que você deve fazer para estudar legislação? Qual é o passo a passo? Qual é a primeira coisa? Primeira coisa, do zero, certo? A primeira coisa que você deve fazer é ler o seu edital da prova. Ora, mas aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com estudar efetivamente a lei? Bom, estudar efetivamente nada, mas a questão é, o que você vai ter que estudar? Você sabe? Então essa é a questão. Não adianta você estudar aquilo que não vai cair na sua prova, certo? Então, primeira coisa, leia o edital da sua prova. A prova, falta um mês para a prova praticamente. E você, já fez isso? Já leu o edital? Sabe exatamente os artigos que vão cair? Que podem cair? Vamos lá, eu vou mostrar o edital para você. Olha aqui, temos então legislação, aqui no seu edital, ó. Lei 10.261, de 28 de outubro de 68, título 6 dos deveres, das proibições e das responsabilidades. A Vunesp, ela é muito legal, então ela já traz exatamente os artigos que ela vai cobrar na prova, que ela pode cobrar na prova. No caso, artigos 241 a 250 dessa lei aqui, pessoal, tá certo? Então, é assim que você vai começar. Primeiro você tem que ler o seu edital, beleza? Voltando aqui comigo, então a primeira coisa é ler o seu edital. Senão você não vai ter ponto de partida, essa é a questão. O segundo ponto é qual? Estudar por um material atualizado. Aí você vai me perguntar também, como eu sei se um material está ou não está atualizado? Bom, você precisa ir no site oficial da legislação. É o principal. Fazendo isso, você vai saber que aquilo lá está atualizado. E se você tiver outro material sobre essa coisa, sobre essa legislação, é só você fazer o batimento e ver se está tudo igual, então realmente você tem um material atualizado. Se não está, então você não tem um material atualizado. Vou te mostrar como você faz também. Vamos na tela aqui. Então veja, você abre simplesmente o Google, digita 10.261, que é a lei que vai cair na tua prova. Então vai abrir aqui o quê? Os primeiros
links exatamente do site da Assembleia Legislativa, da Alesp, pessoal. Aqui é o site oficial. Você pode clicar no primeiro aqui, por exemplo, tá certo? Vai abrir esta outra página aqui, que é o site que fala do projeto de lei, desta lei, etc. Daí você clica aqui, ó, em alterado, porque a lei já sofreu diversas alterações. Clicando aqui, vai te abrir uma outra página que já te traz o texto alterado. Veja aqui, ó, atualizada até a lei complementar de 4 de outubro de 2017, que provavelmente foi quando teve a última mudança dessa lei, certo? E para te facilitar ainda mais, você pode clicar aqui em texto compilado, porque aí ele tira tudo que está desatualizado, que poderia aparecer com risco, certo? Ele tira e aí você fica só com aquilo que te interessa. Você digita um Ctrl F aqui, por exemplo, digita 241, que é o primeiro artigo que vai cair na sua prova e pronto, você tem aqui o primeiro artigo, certo? Primeiros incisos do artigo 241 que vai cair na tua prova e está atualizado. Veja, é só dar sequência e estudar e bater. Se tudo estiver no seu material impresso aí, por exemplo, que você pode ter eventualmente, você bate com o que está aqui, precisa estar exatamente como está aqui. Voltando comigo, então, você entendeu? Primeira coisa, leia o edital. Depois, faz o quê? Veja o material atualizado, veja se você está com o material atualizado, certo? Terceira coisa, você precisa fazer a leitura da legislação. Então não adianta você querer passe de mágica, qualquer material que já tenha resumo. Não, veja, você precisa ler a legislação. Ainda que você não entenda nada, leia uma vez pelo menos. Essa primeira vez é só para você entender do que se trata aquilo. A lei está falando do que, afinal? Senão, você não tem ponto de partida também, tá certo? Então, a primeira coisa, leia a lei. Tudo que vai cair na tua prova, leia. Nessa prova do MPSP, auxiliar de promotoria, não vai cair quase nada de legislação. São poucos artigos, são 9 artigos. Então, fica tranquilo, é pouca coisa. Faz uma leitura, primeiramente faz isso. Faz uma leitura, certo? Tranquila, sem medo. Faz isso, depois vamos para o próximo passo. O próximo passo qual é? Procurar palavras-chave na lei. O que são essas palavras-chave? Vamos lá, pessoal. Vou te levar de novo para a tela do computador para te mostrar o que você tem que tomar cuidado, que é o básico de sempre, principalmente nas provas da VUNESP. Veja comigo aqui então, você precisa procurar palavras que causam dúvidas. Quais são essas palavras? Por exemplo, aqui, salvo. Olha só, salvo. Vamos ver se tem alguma palavra aqui, ó. Salvo, olha só. Isso aqui é uma palavra-chave, certo? Ó, é vedado funcionário trabalhar. Vou tentar aumentar aqui um pouco para você. Aumentando aqui, certo? Descer de novo lá onde estávamos. Então, diz que é vedado funcionário trabalhar sobre as horas imediatas de parentes até segundo grau, salvo. Então é uma exceção à regra. Isso aqui você precisa memorizar, dar uma atenção especial a essas palavras-chave, certo? Você pode digitar outra, por exemplo, exceto, olha só, item 3, inciso 3 no artigo 243, requerer ou promover privilégios, garantias, tal, mas faz exceto o privilégio de invenção própria. Inciso 9. Constituir procurador de paz ou serviço de intermédio parente de repartição pública, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou parente até segundo grau. Então veja, é essas palavras que são chaves, é aquilo que especifica ou aquilo que dá exceção à regra. Tudo isso aqui é palavra-chave de extrema importância. Então até aí você já entendeu, certo? Primeiro vai ler o edital, depois vai procurar um material atualizado, depois você lê a lei. Depois, numa segunda leitura, você sublinha, presta atenção nas palavras-chave que existem lá, que eu acabei de falar. Depois você pega todas essas palavras-chave e aí já é a quinta dica. Você anota, separa, certo? Faz um resumo só daquilo que chamou atenção, essas palavrinhas que podem lhe causar alguma dúvida. A banca às vezes pode colocar um apenas, certo? Um somente, alguma coisa assim a banca vai colocar ou vai tirar e aí vai fazer você errar na hora da prova. Então, presta atenção nisso, separe e faz um resumo de todas essas palavras que você achar naquilo dos artigos que vai cair na tua prova.
Agora, a partir da sexta dica, já é uma ação mais contundente, daquilo que precisa ser o treino já para sua prova. Então, a sexta coisa é fazer questões. Você precisa começar a fazer questões sobre a legislação, sobre aquilo que vai cair na tua prova. E aí entra exatamente todas as questões anteriores que a banca já cobrou este assunto. Então, procure tudo que você puder em site de questões ou provas anteriores, faça o que você puder nesse sentido, faça as questões, refaça mais uma vez, e aí, até por isso, eu criei essas questões inéditas no primeiro link aqui na descrição para te ajudar a treinar. Todos os artigos, todos os incisos estão contemplados nessas questões que eu criei aqui nessa apostila. Então, a prova vai estar nessa apostila, a prova de legislação. A prova vai estar aqui, porque tudo que está na lei eu coloquei em forma de questão na apostila, nem que seja uma alternativa. Tem lá, cada ponto da lei eu coloquei nessa apostila. É nesse sentido que eu gosto de treinar. Então, é assim que eu tento te ajudar também, tá certo? Então, sexta dica é faça questões. A próxima dica pode ser até um pouco polêmica, porque nem sempre dá certo, tá certo? Mas, em geral, para os assuntos que irão cair nessa prova, pode te ajudar ali para você já eliminar pelo menos algumas alternativas logo de cara. O que é isso? A sétima dica é tentar responder as questões com bom senso. Veja, pessoal, nem tudo que está em leis é completamente absurdo também. Algumas coisas fazem sentido. Então, tente ter o bom senso na hora de fazer a leitura da questão ali e de cada alternativa e tenta responder com um pouco de bom senso também. Por exemplo, vamos para a tela de novo do computador. Olha só, artigo 242 é proibição do funcionário, certo? Olha o que está escrito aqui, ó. Tratar de interesses particulares na repartição. Isso não é meio óbvio, pessoal? Você é um servidor público. Então você não pode tratar de interesses particulares na repartição. Isso é questão de bom senso. Então, se cair lá que é permitido, que pode, você já vai eliminar essa alternativa. Tá entendendo? Então, é assim. Tenta responder com um pouquinho de bom senso. Isso aí já vai, no mínimo, fazer você ganhar tempo. Já vai ver uma alternativa ali de cara que é absurda e fala que pode, ou ao contrário, uma alternativa que é um dever seu, na realidade, fala que é proibido. Então, veja, isso aí já vai fazer você ganhar um bom tempo na hora da sua prova, no mínimo. E agora temos a última dica, que se divide, na verdade, em várias, certo? A última dica é você tentar memorizar a lei, os dispositivos em geral, certo? E como você vai fazer isso? Então aí entra cada parte. Tem várias formas que você pode fazer isso. É a parte de memorização. Algumas coisas você vai estudar, fazer exercício, etc. Vai fazer resumo, você vai pegar na tua cabeça. Mas sempre tem alguns detalhezinhos que podem te trazer dificuldade. E é nesse sentido que você precisa executar alguma ação qualquer que te ajude a memorizar o que está lá na lei. O que pode trazer dúvida e pode fazer você errar na hora da prova. Então, uma das coisas, por exemplo, você pode tentar memorizar por associação. O que é uma associação? Bom, na verdade pode ser muita coisa isso, pode ser um método mnemônico, por exemplo. Então tenta pegar alguma coisa que te lembre outra, certo? Alguma coisa ou alguma palavra, ou pega as iniciais das primeiras palavras de alguma coisa, tenta formar uma outra palavra. Então precisa fazer algum tipo de associação que de repente te ajuda a memorizar alguma coisa específica que está em determinado artigo, que está em determinado inciso, alguma coisa. Isso, todo detalhe vai fazer diferença, acredite. Uma questão que você erre de legislação já vai te levar lá para baixo nessa prova. Os primeiros colocados vão acertar todas essas 5 questões. Por isso que é importante você se atentar e não perder nenhuma questão aqui de legislação. Então, faça algum tipo de associação, aí te ajuda a memorizar antes da prova. Você pode tentar fazer tabelas também. Então, vamos ter o que aqui nessa prova? Deveres, proibições, responsabilidades, certo? Deveres, proibições, responsabilidades. Faça uma tabela, de repente, separando cada coluna. Aqui é um dever, aqui é proibições, aqui é responsabilidade. Porque só na sua visualização, certo? Às vezes você pode ter ou não uma memória fotográfica, mas a visualização daquilo já te ajuda, mínimo que seja, já te ajuda. Então, pode tentar fazer alguma tabela também, certo? Ou, não necessariamente com tudo, certo? Que vai cair na prova, mas com alguma parte específica também para comparar uma coisa com a outra. Então as tabelas são importantes para isso também.
Você pode fazer também um mapa mental, certo? Não sou especialista em mapa mental, mas você pode procurar no YouTube aí, mapa mental, muita gente faz, muita gente gosta, ajuda muita gente. Eu não me identifico com mapa mental, mas talvez essa seja a solução para você. Então, tente fazer também, caso tenha interesse de alguma forma. Dê uma pesquisada aí e vá atrás dessas informações. A outra forma é a forma que eu utilizei, certo, para o meu estudo. E a forma que eu utilizo agora para tentar ajudar quem está estudando, que é criar questões. Eu simplesmente pego a lei, certo? Eu pego a lei, vejo como a banca Vunesp costuma cobrar cada assunto, certo, da lei, e aí eu crio uma questão em cima daquilo. Na hora que eu estou criando a questão, eu já estou estudando. Depois de uma semana, na hora que eu vou fazer essa questão, eu já estou estudando de novo. Então, eu crio a questão. Eu fiz isso quando eu estudava. Depois que eu comecei a fazer isso, com mais afinco, certo? Principalmente com relação àquelas leis, regulamentos bem específicos que não tinha questão anterior, certo? Ou legislação nova que mudou e não tinha questão anterior também. Ou ainda, algum ponto específico da legislação que ainda não tinha sido cobrado. Eu fazia o que? Eu criava questões com isso. Criando questões, eu já estava estudando, depois eu refazia a questão e aí já treinava e memorizava também. Então, esse é um método que eu adquiri ao longo do tempo, demorou alguns anos. Ou, ainda, se você não quiser, você pode até utilizar as questões inéditas que eu criei aqui na descrição do vídeo. E por último, de repente, uma outra forma de memorização é você fazer algum comparativo. Como assim? Veja, às vezes você vai ler ali, né, as proibições, tal, o que é proibido, o que não é, responsabilidade. Às vezes você pode achar alguma coisa parecida. Ora, mas falou ali que não pode de cotista, comanditário, ser sócio, você vai ver lá que tem isso na lei. Não pode, mas depois vai falar também de erro de cálculo, e pode, na reincidência, aí é suspensão, enfim, você vai ler lá, você vai entender isso. Então você pode às vezes fazer um comparativo de coisas que você achou parecida, colocar lado a lado e olhar ali, né? Não, isso aqui é assim, isso aqui está falando disso, isso, disso. Então isso te ajuda também caso o examinador pense da mesma forma e acaba tentando te confundir na questão lá exatamente com essas coisas parecidas. Então, aquilo que você achou parecido, não desista não. Pega aquilo, coloca um aqui, outro aqui, compare, vê onde está a diferença, porque isso pode te ajudar numa eventual questão exatamente assim na hora da prova. Tá certo, pessoal? Bom, então essas são as dicas de como estudar legislação para o concurso do MPSP Auxiliar de Promotoria 2019, tá certo? Se inscreve aqui no canal, um vídeo gratuito, conteúdo gratuito, vou trazer mais. Principalmente vou lançar aqui uma revisão de véspera antes da prova, na semana da prova ali, perto da prova, que é os assuntos principais que eu acho que vai cair, vou explicar cada assunto direitinho de todas as matérias. Se inscreve aqui no canal e me ajuda nessa plataforma também. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.